Mesmo com menos vagas no mercado, o curso de jornalismo segue entre os mais procurados no ensino superior. Os perigos do uso do cigarro eletrônico, hábito que tem se espalhado entre jovens. Usuários de trens e metrôs da Grande São Paulo estão cada vez mais assustados com o aumento da violência. A extrema-direita ganha força no mundo e preocupa autoridades e especialistas sociais. Cinema brasileiro brilha no exterior, com sucessos em Veneza e Cannes. Ainda estou aqui com Fernanda Torres e Celton Mello, já soma mais de 200 milhões de reais em prêmios internacionais. Pacientes com sintomas de dengue enfrentam longas esperas nos postos de saúde que não estão conseguindo atender a alta demanda. E a inteligência artificial já está ajudando torcedores nas suas apostas. São Paulo não é só a cidade que anda sempre com pressa, também recebe artistas independentes de todo o país. Ansiedade, falta de foco e até alterações no cérebro são alguns dos efeitos causados pelo uso excessivo do celular. A Caixa Cultural de São Paulo inaugura a exposição Carolinas, em homenagem ao aniversário de nascimento da escritora Carolina Maria de Jesus. Você vai ver tudo isso agora no Jornal da FIAM. Boa noite! Mesmo diante da queda das contratações no mercado de trabalho, o curso de jornalismo segue entre os mais procurados das universidades de São Paulo. Em meio às incertezas sobre o futuro da profissão, cresce o debate sobre quem pode ser chamado de jornalista. O cenário é desafiador, mas também repleto de novas possibilidades. Enquanto o mercado tradicional encolhe, novas formas de atuação na comunicação ganham espaço e ressaltam a importância da formação convencional. Mesmo com o setor jornalístico passando por transformações e incertezas, o curso de jornalismo ainda atrai muitos estudantes. Mas, apesar da procura, o mercado de trabalho não tem oferecido a mesma receptividade. O levantamento mais recente, feito pelo DISE a pedido da FENAGE, revela que, em 2023, mais de 9,5 mil jornalistas foram contratados no país, mas os desligamentos ultrapassaram os 10 mil, resultando em um saldo negativo de quase 900 vagas. E para explicar melhor o que acontece no mercado de trabalho, o professor Vinícius Mendes, que leciona jornalismo na Universidade FMU, relata quais as principais queixas dos alunos e qual a importância da formação acadêmica no mercado de trabalho. Bom, primeiro que a formação em jornalismo ela tem passado dificuldades, né? Porque agora você tem várias ferramentas tecnológicas que têm aparentemente tirado um pouco das tarefas que nós fazíamos nas redações, nas agências, tipo escrever texto, ou editar, ou traduzir. E as agências, de forma errônea, na minha opinião, têm feito parte desse processo, né? E além do mais, você tem uma série de novas habilidades que as empresas têm pedido, conhecimento em programação, ou técnicas de SEO, por exemplo, ou até um nível de texto que muitas vezes os alunos saem do curso sem ainda ter a capacidade de escrever do jeito que as empresas pedem. Então, esses são, sim, queixas recorrentes. Mas são queixas recorrentes não só de quem se forma, mas são queixas também de quem está procurando jornalistas. Eu, por exemplo, fico mais do outro lado hoje do que de quem está tentando entrar no mercado de trabalho. Então, eu estou sempre procurando gente para trabalhar comigo, e esses desafios estão sempre aparecendo, né? Qualidade de texto, capacidade de manejar inteligência artificial corretamente, enfim, essas coisas. E no meio desse cenário, os estudantes já começam a refletir sobre o futuro da profissão. Eu me vejo hoje procurando um estágio, mas no futuro trabalhando em alguma grande emissora. No ramo esportivo, de preferência a ESPN ou a Sport TV, talvez uma TNT sendo correspondente morando na Europa. Eu diria que nos dias atuais o meu foco seria acompanhar algum clube espanhol, que é o meu grande forte, é o que eu acompanho desde pequeno e também é uma das minhas paixões, os clubes europeus e espanhóis. Mas também adoro os clubes italianos. Eu vejo como uma referência para mim Marcelo Beckler, que é um grande jornalista na área. Entre desafios e oportunidades, o jornalismo segue em transformação. Para quem está entrando, o futuro pode parecer incerto. Mas a paixão por contar histórias e buscar a verdade ainda é o que move muitos desses estudantes,
rumo ao tão sonhado diploma e espaço no mercado. Você já ouviu falar de vape ou pod? Ou ainda daquela espécie de caneta que solta fumaça e é famosa entre jovens? Ele também tem o nome mais simples, é o cigarro eletrônico, e vem chamando a atenção das autoridades médicas. Apesar da venda ser proibida por lei, esse cigarro é muito usado em portas de estabelecimentos, faculdades e até escolas. E parece estar ganhando cada vez mais espaço, e é o que vai nos mostrar agora o repórter Felipe Lima. Cada vez mais popular, principalmente entre os jovens, o cigarro eletrônico pode ser facilmente encontrado em bancas de jornal, tabacarias ou até entre vendedores ambulantes. E como que é a procura pelo cigarro eletrônico? Quanto tempo você comercializa ele, mais ou menos? Há 4 meses comercializando ele. A procura é suave, é pouco, não é muita procura, não. Sim. E a questão, já veio menor de idade atrás de comprar? Você tem algum processo de você verifica para quem vender, como faz? Não, é proibido vender para de menores de 18 anos. Então a gente não vende e também não tem procura. O Instituto do Coração, em parceria com a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Faculdade de Medicina da USP, realizou um estudo com mais de 400 usuários de cigarros eletrônicos e traçou o perfil dessas pessoas. Possuem idade entre 18 e 25 anos, na maioria pessoas brancas e de classe média. 60% dos entrevistados pela pesquisa são usuários iniciantes, enquanto 40% são ex-fumantes do cigarro tradicional. A falta de políticas públicas de regulamentação e conscientização favorece um cenário de desinformação, principalmente entre os mais jovens. Em questão dos malefícios para a saúde, o que você pensa em comparação com cigarro convencional, tabaco? Eu acho que assim, a gente tem pouco estudo sobre isso, mas a princípio eu creio que seja menos prejudicial do que o cigarro, porque não tem queima, né? Você tem vapor. Os passageiros que dependem dos trens e metrôs se sentem cada vez mais inseguros. E é verdade, isso porque aumentam os casos de agressões, assédios e roubos, e a fiscalização diminuiu muito, como veremos agora. A Estação da Luz, localizada no centro da cidade de São Paulo, recebe, em média, 266 mil embarques por dia. As integrações com as linhas Coral, Azul e Amarela do metrô explicam esse fluxo intenso de passageiros. Além da quantidade de embarques diários, a ausência de segurança também é presente por aqui, tanto nas linhas públicas, quanto nas linhas privadas. Como será que o passageiro se sente no dia a dia por aqui? Elas são super lotadas, a gente não tem porta de proteção, como vocês estão vendo aqui na luz, né? Eu morro de medo de vir alguém me empurrar com tudo, a gente paga R$5 por um serviço que tá super lotadas, eles não tem um ar-condicionado pegando, é homem assediando, é pra lá e pra cá, é empurra, então eu acho que deveriam ter mais investimento e tanto o governo, quem cuida disso, tinha que estar prestando atenção nesses pequenos detalhes, porque senão a tendência realmente é só piorar. Entre janeiro de 2019 e 2022, houve diminuição de 9,34% dos agentes de segurança no metrô de São Paulo. Apesar da relação da diminuição dos agentes com a pandemia do coronavírus, entre 2020 e 2022, os casos de constantes agressões, assédios e assaltos indicam que esses números ainda influenciam no dia a dia. Em 2023, os casos de assédio sexual em transporte público bateram recorde, com um registro a cada 14 horas. Entre 2022 e 2023, foi o total de 601 casos, um aumento de 116%, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. Maiara Carolina, ex-funcionária da linha 7 Rubi da CPTM, relata 2 situações que presenciou enquanto ainda atuava na companhia. Eu trabalhei em 4 estações, em Várzea Paulista, Pirituba, Lapa e Jaraguá, e presenciei 2 situações de violência. Na primeira foi uma violência sexual, onde uma mulher que estava no trem, ia pegar o trem, ela alegou que um rapaz tentou fazer um ato indevido, e teve a segunda situação, que foi uma situação de tentativa de suicídio. Ela também conta quais foram os procedimentos seguidos em ambos os casos. A empresa da Gocil, que é a empresa de segurança, ela intervém junto com o pessoal da CPTM para tentar resolver a situação. Em ambos os casos, eles chamaram
o pessoal para dentro, né, na parte interna da estação que fica os funcionários, onde o público não tem acesso, para conversar, tentar resolver. No primeiro caso, eles tentaram ver com a moça se ela ia querer fazer alguma denúncia, se queria que chamasse a polícia. E no segundo caso, eles tentaram ver com a pessoa se ela poderia passar o contato de alguém que poderia ir buscar ela, porque eles não iam liberar ela sozinha, ou se ele não ia dar nenhum contato, eles viram, né, no caso, alguém para ir lá buscar ele e levar para algum local que trata a respeito disso, trata as pessoas que tentam esse tipo de ato. E no final ambos foram resolvidos, mas tudo de forma interna, sem que o público tivesse acesso. Em nota, a CPTM destacou a atuação dos agentes de segurança contratados de forma deslocável, conforme demanda, garantindo uma cobertura mais eficaz dos locais, atendendo aos requisitos de segurança pública e proteção do patrimônio, gerando também uma redução de custos. Eu acho assim que no Brasil já não tem mais jeito. Os governos eles pensam muito no bolso deles referente à Caixa 2 e esquecem da população. Então, assim, independente do que faça, nunca é suficiente pra gente. Enquanto a insegurança aumenta, os passageiros continuam aguardando medidas que visem proteger o deslocamento urbano da cidade. O homem morreu após ficar preso nas portas de segurança entre o trem e a plataforma na estação Campo Limpo do metrô. O repórter Wagner Braga está no local e tem mais informações. A linha 5 do Lasa Mobilidade segue funcionando normalmente. Na manhã desta terça-feira, um passageiro morreu depois de ficar preso entre as portas de segurança do trem e da plataforma aqui na estação do Campo Limpo. O caso aconteceu por volta das 8 da manhã e é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita. Lorivaldo Ferreira da Silva tinha 35 anos e era pai de 3 filhos, estava a caminho do trabalho. A polícia quer entender as responsabilidades pela morte de Lorivaldo, por que a linha continuou funcionando normalmente após o ocorrido e por que agentes da Viamobilidade limparam o local antes mesmo da chegada da perícia. O presidente da Viamobilidade, Francisco Pierrini, chegou a afirmar que o uso de sensores de movimento poderia sim ter evitado o acidente. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo também anunciou que vai investigar o caso. Segundo a concessionária Viamobilidade, o homem tentou entrar no trem e acabou ficando preso entre as portas, apesar de todos os alarmes visuais e sonoros. É com vocês aí do estúdio. Em nota, a Viamobilidade lamentou o ocorrido e disse estar concentrada na identificação da vítima, que segundo eles não portava documentos. A empresa também disse estar colaborando com as autoridades e apurando as circunstâncias do ocorrido. Em uma segunda nota, a concessionária acrescentou uma nova informação, abre aspas, mesmo após todos os alarmes visuais e sonoros, ele tentou entrar no trem e acabou ficando preso entre as portas. A empresa está registrando o boletim de ocorrência. O crescimento da extrema-direita tem acentuado discursos de ódio, opressão contra minorias e colocado em risco até mesmo a democracia. O crescimento de ideologias extremistas no continente europeu é expressivo. E não é só na Europa que esses grupos ganham força. Esses movimentos extremistas crescem cada vez mais e já se mostram bem consolidados no continente americano. É isso que mostra a reportagem de Ian Guedes. Nos últimos anos, alguns países vêm sofrendo com um grupo de pessoas que propagam um discurso de ódio, como preconceito, racismo e xenofobia. Além disso, discursos nacionalistas e supremacistas também são adotados por essa comunidade. Esse grupo vem ganhando cada vez mais força e visibilidade pela Europa e por todo o mundo. Eles são denominados de extrema-direita e estão ganhando cada vez mais espaço nas eleições. Na Europa, grupos de extrema-direita utilizam discursos nacionalistas para atacar os imigrantes que vivem na Europa. O professor de sociologia Vinícius Mendes explicou um pouco mais sobre esse assunto. Os movimentos de extrema-direita na Europa, eles são fortemente nacionalistas porque você tem ali um nacionalismo de base muito, de muito tempo, né? Se você pensar que o próprio nazismo, o fascismo surge num contexto de nacionalismos na Alemanha e na Itália, né? A extrema-direita nada mais nesses países, nada mais do que ressignifica esses movimentos a partir de critérios contemporâneos, né? Você também tem um contexto de crise, crises assim, que afetam sobretudo as camadas mais pobres, né?
Então você tem um fenômeno super interessante, por exemplo, do ponto de vista sociológico, político, da Alemanha, né? Os principais apoiadores dos partidos do partido de extrema-direita alemão, o AfD, são populações que estão na antiga Alemanha Oriental, né? Alemanha comunista, que é uma Alemanha que se desenvolveu menos que a Europa, que é a Alemanha Ocidental. Então você tem trabalhador até hoje, assim, né? 30 anos depois da reunificação, você ainda tem salários mais baixos, menor inserção, índices menores socioeconômicos e tal. Então, e você teve um período de tentativa de respostas via social-democracia, né, nesses países, sobretudo na Alemanha, na própria França, que também está aí nas portas de um governo de extrema-direita. A Itália também passou por isso, agora já tem um governo lá do Fratelli d'Italia. Então, Mas esse movimento não se limita apenas à Europa. Embora seja abordada de uma maneira diferente, a extrema-direita também ganha cada vez mais força pelo continente americano, e o Brasil não fica de fora. Extrema-direita é a direita. Não à toa você já tem nos anos seguintes os movimentos contra a Dilma, a camisa da CBF, etc. E tal. Exato. E ali surge o Bolsonaro, e aí acho que é o ponto interessante, né? Ele não surge ali como uma figura que consegue reunir todos esses movimentos ao redor dele. É o contrário, para mim. Ele foi usado para fazer essa unificação. Então, assim, em dado momento ele aparece ali na TV falando uns absurdos e tal, mas tinha uma presença digital muito forte, e ele começa a ser socialmente alçado por esses diferentes grupos como alguém que pode levar esse discurso de forma uníssona ao poder. Então ele foi mais um monstro criado do que o monstro que criou, sabe? Utilizando as redes sociais para espalhar desinformação e se aproveitando de diversos problemas sociais e econômicos, a extrema-direita foi começando a ganhar mais força e teve suas ideias cada vez mais espalhadas dentro da sociedade. Por quê? Porque a universidade, ela é esse lugar, é onde acontece um certo processo civilizatório também, né? Não é só um processo não é só um aprendizado, não é só um aprendizado técnico, digamos assim. A universidade é um lugar onde você também se relaciona com perspectivas civilizatórias, provavelmente culturais, políticas, é onde você se forma como cidadão com mais força. Assim, né? Pelo menos a minha geração experimentou isso com força. A universidade como esse lugar civilizatório. Então, e esse processo civilizatório, ele tem como consequência destruir essas narrativas à direita. Essas narrativas, quando não são fake news, são profundamente primitivas, superficiais, são facilmente destruídas. Assim, né? O cenário é preocupante. As medidas para frear o crescimento desses movimentos são poucos e nem sempre são efetivos. Eu sou muito pessimista, cara. Eu acho que você tem que, além da disputa na base do discurso, que é uma coisa que já todo mundo diz, né? Então você tem que disputar o campo do discursivo, assim. Eu acho que você tem que... eu, na verdade, acho o contrário, né? Eu acho que o que tem acontecido são as esquerdas indo cada vez mais para o centro, até, né, para tentar tirar um pouco dos seus valores para se aproximar um pouco mais dessas pessoas, né? O movimento é esse, porque é o social que parece estar à direita, né? É isso que eu tô tentando... Então, acho que nesse sentido, assim, é uma conjuntura de forças, só não pode morrer, entendeu? Você tem que ficar ali vivo enquanto isso durar. Cabe à sociedade estudar e se aprofundar um pouco mais sobre o cenário político, passado e atual, não só do nosso país, mas por todo o mundo, e assim criar mais consciência política e não deixar que movimentos de ódio ganhem cada vez mais espaço. Nas salas de cinema, o filme Ainda Estou Aqui foi um verdadeiro sucesso nacional e internacional.
No Festival de Veneza de 2024, o filme recebeu 9 minutos de aplausos e, assim como ele, outra produção do país também teve reconhecimento. No Festival de Cannes, o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, conquistou prêmios e longos minutos de aplausos. Alessandra Baroni nos traz mais informações. Olá, Thay e Alessandro. Isso mesmo, o Festival de Cannes, um dos mais importantes do mundo, premiou o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. A produção foi exibida no dia 18 de maio, recebeu 13 minutos de aplausos e conquistou 4 prêmios, incluindo Melhor Ator e Melhor Diretor. A história do filme se passa em 1977, durante a ditadura militar, e acompanha Marcelo, um professor que retorna ao Recife e acaba se envolvendo com espionagem e repressão. A estreia no Brasil está prevista para o segundo semestre de 2025. E assim como Ainda Estou Aqui, o filme reforça a importância do cinema nacional em revisitar o passado para refletir no presente. É isso que veremos agora na matéria de Júlia Sforzin. Dirigido por Walter Salles, o filme Ainda Estou Aqui retrata a época da ditadura militar brasileira, vivida pela família Paiva. Interpretada por Fernanda Torres, Eunice Paiva luta por justiça pelo desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, personagem de Selton Mello. O enredo traz à tona uma parte importante da história do país, marcada por um regime autoritário e agressivo, com crimes e violações dos direitos humanos. É um filme que, através dessa conexão que ele faz com o espectador, ele permite o acesso do público a uma história muito dura, né, que é essa do período do regime militar no Brasil, que muitas vezes fica restrita mesmo aos livros de história, né, às discussões políticas, mas não chega para a gente da forma como o filme entrega. A obra se destaca pela direção e atuação do elenco, mostrando o papel do cinema brasileiro como ferramenta de reflexão e resistência. Ainda Estou Aqui conquistou a marca de 200 milhões de bilheteria total ao redor do mundo. Agora, aqui no Brasil, a importância disso também vem a ser essa visibilidade, porque, infelizmente, os nossos filmes não são tão vistos no Brasil quanto filmes estrangeiros, né? Então, muitas pessoas foram ver o Ainda Estou Aqui depois que ele começou a ganhar prêmios, né? Ele tem um público enorme, mas se você pegar quantas pessoas passaram a procurar por ele depois que começou a premiação da Fernanda Torres do Globo de Ouro, veio a indicação ao Oscar, fez assim, né? O público subiu exponencialmente. De acordo com a Secretaria de Regulação da Ancine, a produção teve mais de 5 milhões de espectadores, ocupando o 7º lugar entre os filmes nacionais mais assistidos, com 104,7 milhões de renda. Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice Paiva, o filme recebeu 2 premiações importantes. A primeira foi o Oscar como melhor filme internacional, sendo a primeira produção brasileira a receber esse prêmio, e também a estatueta individual para a Fernanda Torres, como melhor atriz no Globo de Ouro. O filme se consolidou ainda como a 3ª maior bilheteria nacional. Diferentemente do convencional, Salles trabalhou no decorrer do roteiro com momentos e falas que exemplificam o período da ditadura militar no Brasil, com poucos momentos de romance e comédia. Por si só, é um baita filme. Por si só, eu acho que ele se garante completamente, tanto esteticamente, o roteiro é muito bem feito, o filme foi gravado de forma diferente, foi gravado de forma cronológica, assim, porque a gente sabe que quando a gente vai gravar um filme, muita gente começa gravando o final e depois, só no final, vai gravar o começo do filme. Isso é algo bem diferente e que o Walter Salles prezou para ter essa continuidade, então dá para sentir esse tipo de estrutura narrativa dentro do filme. Fernanda Torres foi a primeira e única brasileira a ganhar o Globo de Ouro, concorrendo com atrizes de Hollywood, a exemplo de Angelina Jolie e Nicole Kidman. Essa conquista é significativa, já que sua mãe, Fernanda Montenegro, concorreu como melhor atriz em 1999, com o filme Central do Brasil. Contudo, perdeu a estatueta para Cate Blanchett. É inegável que quando a gente descobre que algum filme brasileiro está em algum festival, a gente fica curioso, né? Principalmente em Cannes, que talvez seja o festival mais conhecido dentre os que ocorrem durante o ano. E, querendo ou não, muitos discordam, mas eu concordo um pouco que Cannes é o começo da caminhada para o Oscar.
Mas pensando no contexto do cinema, na década de 80, Fernanda Torres também ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes, quando atuou no filme Eu Sei Que Vou Te Amar, dirigido por Arnaldo Jabor, sendo a primeira atriz brasileira a vencer neste festival. Uma das maneiras para que haja o reconhecimento das produções brasileiras são as políticas de incentivo e o acesso a elas nas escolas, para a formação de novos públicos desde cedo. A gente tem possibilidade de fazer do cinema brasileiro também uma potência, assim como a teledramaturgia. Falta mesmo esse olhar mais inteligente, né, de quem está ali no comando para que isso seja possível. Né? E investimento público também. Né? A gente não pode abrir mão disso, porque como eu disse, se deixar só as empresas estrangeiras no controle, realmente não vai ter espaço para o nosso cinema, não, mesmo no nosso próprio país. O que vocês querem? Cadê meu marido? Nas últimas semanas, o filme Ainda Estou Aqui entrou para a lista dos melhores filmes de 2025 do The New York Times. E veja a seguir, postos de saúde da capital não conseguem atender quem está com sintomas de dengue. A arte invade as ruas da capital paulista. A Caixa Cultural mostra uma exposição que homenageia a escritora Carolina Maria de Jesus. A gente volta em 1 minuto. Taya, você treina direitinho? Porque tem muita gente que começa animada, mas perde o ritmo no meio da semana. Com certeza, Alessandro, mas eu confesso que tem um dia da semana que a gente quer passar bem longe. O repórter Irgo Antônio está na Academia do Juiz, em Santo André, para descobrir por que as sextas costumam ser os dias mais vazios. Boa noite, Thay. Boa noite, Alessandro. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, como vocês podem ver, estou em frente à Academia do Juiz, onde averiguamos, com professores e alunos, como nas sextas-feiras a academia fica completamente vazia, devido ao fato de muitas pessoas ir curtir a noitada, ou a minoria ir descansar. Com isso, a segunda-feira acaba sendo o dia com mais lotação, deixando um prejuízo que acaba sendo recuperado de fato. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Igor. E quem precisa dos serviços de um posto de saúde em São Paulo não está nada satisfeito. Quem está com sintomas de dengue, por exemplo, tem enfrentado um verdadeiro sufoco. Só entre janeiro e abril desse ano, mais de 280 mil casos foram registrados na capital. E os postos de saúde não estão dando conta da demanda. É cedo, mas a fila na UBS Tremembé, na zona norte de São Paulo, já está completamente lotada. Pacientes com febre, dor no corpo e esperança de serem atendidos ainda hoje. Entre janeiro e abril de 2025, mais de 285 mil casos foram registrados pela Prefeitura de São Paulo. E o reflexo disso está aqui. Postos lotados, filas intermináveis e pacientes esperando mais de 5 horas por um atendimento. Porque eu cheguei e não tinha, falou que não tinha a coisa marcada, consulta marcada. Aí eu fiquei até de tarde. Faltam testes rápidos, soro fisiológico e em alguns dias até lugar para sentar. Funcionários trabalham no limite e pedem reforço urgente. Nós não só acolhemos pessoas com dengue, nós acolhemos toda e qualquer queixa que o paciente chega para nós. Sem suporte, nós não temos suporte aqui para algumas urgências que chegam. Na Zona Sul e na Zona Leste, unidades relatam falta de insumos e atendimento acima da capacidade. Um levantamento feito pelo Sindicato dos Médicos mostra que postos estão operando com mais de 120% de lotação. E cada agente comunitário tem 200, em média, 200 famílias. A Secretaria Municipal de Saúde diz que está reforçando as equipes e instalando novos pontos de hidratação. Mas na prática, ainda há muita demanda e pouco suporte. Em meio a uma das maiores epidemias de dengue, quem procura atendimento segue enfrentando não só a doença, mas também a espera, o calor e o descaso. Taya, você já parou para ouvir e olhar a nossa cidade? Com certeza, Alessandro. Em meio à correria, tem muito mais que trânsito e pressa nas ruas de São Paulo. Tem arte, música, expressão. São Paulo é uma das cidades com o maior número de artistas independentes do país. E a gente vai mostrar agora uma dessas histórias. A cidade que nunca para. Buzinas, trens, metrôs. Sons que compõem a trilha sonora urbana. Mas em meio a essa sinfonia de concreto e aço,
há espaço para a música que toca a alma. Entre tantos talentos, conhecemos a história de Matheus Brisa, um nordestino que encanta os passageiros da linha 8 Diamante com seu violão e bom humor, junto ao seu parceiro, também Matheus. E só pra quem gostou, bate na palma da mão. Obrigado! A ideia de cantar dentro do trem em São Paulo, eu acho que foi muito no começo a necessidade. Porque, querendo ou não, muitos artistas, além de mim, sobrevivem da música aqui dentro. Então, assim... Com vozes que ecoam fé e esperança, eles levam mais do que notas musicais. Levam mensagens que inspiram. Quero atrapalhar sua viagem, sou MC, só quero te deixar uma mensagem. E daí, que eu tenho essa aparência e tatuagem? Atire a primeira pedra que não pensou em vaidade. Eu demorei pra entender que Deus é liberdade. Ele é luz, ele é caminho, ele é verdade. Pessoas que estavam indo se matar ali na hora e tal, e vieram me abraçar e disse, mano, você mudou meu dia. Eu desisti de me matar, eu tava indo me jogar agora em frente do trem e tal. Do mundo, humildemente, pra lançar nosso álbum, a gente decidiu cantar no trem. É assim que a gente sobrevive e lançou nosso álbum. Certo, família? Eu vou passar um simples chapéu no final do vagão até do outro lado. Você sentir o coração, lembrando, não é obrigatório você incentivar a nossa arte, mas obrigado a você que incentiva a nossa história. Tá certo, família? Na pressa do dia a dia, nem sempre a gente percebe, mas tem arte pulsando em cada esquina. Histórias como a do Matheus mostram que, mesmo no caos da cidade, ainda tem espaço para escuta e emoção. E pra música que toca no fundo. E você, já parou pra ouvir o som de São Paulo? Eu acho que o meu maior sonho hoje em dia sei lá, velho, é tentar chegar a minha arte no mundo inteiro. E você somos um som. Eu canto na terra e você me escuta lá do céu. A repórter Ana Paula Campos está ao vivo e traz informações sobre o veto do prefeito Ricardo Nunes aos mototáxis de São Paulo. Já imaginou um robô ajudando você a decidir em quem apostar na próxima rodada do Brasileirão? A inteligência artificial, que antes parecia coisa de filme, agora virou aliada de muitos apostadores, analisando estatísticas, desempenhos e até emoções em campo. A promessa é de mais chances de acerto e lucro rápido. Mas será que dá mesmo para confiar tanto assim na tecnologia? É o que a gente vai descobrir na reportagem de Pedro Freitas. Você já apostou em algum jogo de futebol e perdeu por apenas um golzinho? Pois é, agora tem gente dizendo que a inteligência artificial pode te auxiliar e te ajudar a ganhar. Porém, vamos ver aqui nessa reportagem se isso é verdade. Entraremos em contato com pessoas que realmente entendem do assunto. De um lado, apostadores tradicionais. Do outro, os apostadores tecnológicos. A IA chegou nas apostas e tem gente jurando que nunca mais perdeu depois disso. Mas será que é bem assim? Eu tô aqui com o João. O João já é um apostador há muito tempo, né? Então, João, pode falar um pouco sobre sua jornada como apostador, como foi o começo? Falar desde o começo, basicamente. Tudo bem. Tá, vamos lá. Eu já trabalho com aposta esportiva já faz um pouquinho mais de um ano. Comecei ano passado. Eu comecei com uns valores bem pequenininhos, né? Eu tinha, sei lá, uns 2, 3 mil reais pra começar. Aí fui conversando com algum pessoal que já mexia com isso, né? Pegando confiança. Aí experimentei um mês. Vi que ganhei um pouquinho de dinheiro. Eu falei, tá, dá pra dar um passinho mais adiante. Aí eu recebi uma rescisão de um trabalho antigo meu. Peguei esse valor e falei, mano, vou começar. Pode falar o valor? Pode. Claro. Na época eu peguei 20 mil e falei assim, vou começar com isso. Aí eu defini lá a minha stakezinha, que a stake, não sei se eu já te expliquei, é o valor que a gente usa como base para apostar, que era R$200, é 1% da banca, de 20 mil. E aí comecei. Aí esse mês seguinte já deu mais certo ainda, foi um mês bem melhor do que o anterior. Acho que foi um mês que eu fiz tipo uns 35% da banca. Eu falei, caralho, então isso realmente dá muito dinheiro. Aí, naquela época, quando eu tinha tanta conta pra pagar como hoje, aí eu aproveitei e já aumentei a banca. Fui pegando confiança, fui pegando experiência, conversando com o pessoal ali, fazendo amizade. Isso ajudou bastante pro lado mental e psicológico, principalmente. E foi isso. Acho que o começo foi um misto de medo, que é uma coisa muito nova.
Também era uma novidade, então estava muito entusiasmado para isso. Aí, já tô aí até hoje. Atualmente você se acha mais firmado nessa área? Nossa, tranquilamente. Hoje, quando tem cliente, porque hoje eu já dei uns passos mais adiante, né? Hoje eu tenho alguns clientes que são, na verdade, alguns amigos próximos meus, né? No caso são 3. Eu consegui convencer a participar disso também, né? Só que eu não sou bobo, eu não ensinei o serviço para eles, eu ofereci o serviço a eles, né? Aí eu tenho 2 funcionários, que um deles é meu irmão, e um amigo meu de confiança, para poder mexer com isso, que o dinheiro dos outros é foda. E hoje eu já tenho, né, como expliquei, esses clientes. Então, sim, hoje eu sou bem mais confiante nisso. Hoje eu posso afirmar mesmo, que tipo, a aposta esportiva você não perde dinheiro. Tipo, não tem como você perder dinheiro se, claro, você seguir um modelo de gestão de banca que a gente estudou durante muito tempo. Segundo um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, o mercado de apostas online do Brasil cresceu mais de 300% nos últimos 5 anos. Hoje estima-se que mais de 20 milhões de brasileiros estejam ativos nesse setor. Quais são os fatores, características e dados fundamentais que você usa para poder apostar? Vamos lá. Eu vou dar uma contextualizada do porquê que a IA não é útil e quais são os fatores que eu uso. A gente tenta não, né? A gente faz, no meio das apostas esportivas, a gente tenta usar muito base de estatísticas, né? A gente pega lá um zagueiro, pensando em um aqui bem aleatório, o Gustavo Gomes do Palmeiras. Gustavo Gomes do Palmeiras, ele finaliza, sei lá, uma vez a cada 7 partidas. Então a gente tenta usar dessa estatística para a gente fazer a nossa aposta. A gente não quer dizer que de 7 vezes, de 10 vezes que a gente apostar, 7 vai bater essa aposta. Não necessariamente. Mas a gente tenta usar desses fundamentos, tá ligado? A gente tenta seguir um padrão. Porque existem esses padrões estão ali, a gente segue eles dão resultado a longo prazo. Tudo bem, hoje pode ser que o Gustavo Gomes não cabeceie nenhuma vez, mas hoje pode ser o dia que o Gustavo Gomes vai finalizar 3. E uma delas no gol, que paga muito mais, que é uma odd maior, um outro tipo de mercado. E é aí onde a IA não ajuda. Porque essas informações, como eu já tinha te explicado uma outra vez, é informações que tem um pessoal que trabalha com isso, que reúne essas informações. Tipo, eu tô de olho na rodada Cruzeiro e Palmeiras, mas eles estão de olho nas outras 19, não, 19 não, né? Nas outras 9 do Campeonato Brasileiro, para reunir um bolo de informação e vender pra gente. A IA não vai conseguir fornecer isso, porque além de ser informações... não vou usar a palavra privilegiada, informações que são vendidas, né, que as pessoas trabalham com isso, a IA só vai reunir informação que tipo já tem pro público, né, público normal, que é, sei lá, quantas vitórias o Palmeiras tem em cima do Cruzeiro, quantas vezes na história eles já empataram, venceram, essas informações que estão tipo pouquíssima ou tipo nula pra gente. A gente não vai usar esse tipo de informação. Então, a gente segue padrões dentro dos mercados, dentro dos variados mercados, porque tipo não sei se você conhece os mercados aposta esportiva, tem tipo muito mercado, tem tipo, sem exagero, tem mais de 200 mercados toda rodada, então tipo, a gente sempre tenta seguir os padrões dele para lucrar em cima disso. Então, generalizando, você não apoia o uso da IA? Não apoio porque não tem fundamento. Talvez no futuro não tão distante com a evolução da IA, talvez, mas hoje não. Vimos que apesar de sua constante evolução, a inteligência artificial não consegue auxiliar os seres humanos ainda em questão de apostas. Mas quem sabe no futuro, não é mesmo? Para quem quer ingressar nesse mercado das apostas esportivas? Tenho. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive, tanto algo mais pessoal meu, mas eu já vi muita gente sofrendo com isso, é ansiedade e estado mental. Porque uma coisa que dá muito dinheiro, é uma coisa que realmente dá muito dinheiro. Mas já aconteceu de eu fechar mês, não necessariamente negativo, mas já aconteceu mês de eu tipo, fechar em 5% de lucro. 5% de lucro, pra mim, não é nada. Não sei se posso falar para não é porra nenhuma 5%. Não paga minhas contas. Então foi alguns meses, né, especificamente 2, que eu me vi na situação de ter que tirar dinheiro da minha banca,
que é o meu dinheiro que eu uso para as apostas, para pagar minhas contas do mês, né? Meu aluguel, minha água, esses negócios. E já aconteceu de eu ter amigos nessa área que, tipo, nesses momentos quebrou mentalmente, sabe? Eles falam assim, cara, não tá dando nada certo, tá dando nada certo. E aí vira uma bola de neve, porque a gente segue esses padrões, mas aí às vezes o cara quer fazer, tipo, quer apostar no 5-0 do PSG que teve hoje. Mas quantas vezes o PSG vai fazer um 5-0? Nenhuma. Ele vai lá e coloca um dinheiro muito alto e perde, obviamente, esse dinheiro na base do desespero. E aí a pessoa fica muito mal mentalmente, o psicológico dela vai pra casa do caralho, aí ela vai perdendo dinheiro, até o momento que ela quebra. E eu já vi muito amigo acontecer isso. Eu já quase quebrei uma vez, mas eu tive apoio familiar do meu pai, no caso, que é a pessoa mais ligada a mim, né? Tanto psicologicamente quanto financeiramente, a gente conversa bastante sobre essas coisas. E aí eu consegui me restabelecer, logo na semana seguinte eu já tive uma semana boa, já consegui respirar melhor. Então eu acho que a melhor dica é, você quer entrar nisso? Entra, vai dar dinheiro, mas mano, se prepara psicologicamente. E você, já parou para pensar quanto tempo passa no celular por dia? O uso excessivo pode trazer consequências que vão muito além da distração. Ansiedade, falta de foco e até mesmo alterações no cérebro. Veja na reportagem de Matheus Maelaro como a cultura do imediatismo está impactando nossa rotina. A gente dorme com o celular, acorda com o celular, mas não percebe como o uso excessivo das redes está afetando a nossa saúde, principalmente das nossas crianças. Embora o raciocínio seja mais rápido por conta do celular, elas são crianças mais individualistas. Elas não sabem brincar em grupo. Você sabe o que é a nomofobia? O medo de ficar sem um aparelho vem crescendo cada vez mais, principalmente na geração atual. Isso pode acabar afetando principalmente o nosso cérebro e também já atinge adultos e idosos. E esse uso de tela em excesso pode acabar alterando o funcionamento do cérebro. Essa cultura do imediatismo, ela traz uma falsa sensação de bem-estar, né? Porque libera dopamina que vicia, então acaba sendo um comportamento muito nocivo. A gente perde o prazer por processos e pensa só nos resultados. A gente para de pensar no caminho e pensa só no objetivo. E aí isso gera muitos transtornos psicológicos e atrasos, problemas até no desenvolvimento aí para a saúde. E essa busca por gratificação imediata dificulta a convivência social e o rendimento na escola despenca. Mas será que sempre foi assim? Marli discorda e revela que em 40 anos de criação de seus filhos jamais teve uso de telas dentro da sua residência. No dia a dia eles iam para a escola, aí na parte da manhã, à tarde eles faziam o dever de casa, depois eles iam brincar. No final de semana nós íamos passear com eles em vários lugares, parques, piqueniques. Era a opção que tinha. E por fim, Gustavo finaliza dizendo que a ansiedade é sim uma doença comum nos dias de hoje, e que o uso excessivo das redes e aparelhos digitais influenciam na inflação do distúrbio. A gente não precisa abandonar a tecnologia, mas sim usá-la de forma consciente. Afinal, a vida offline também tem muito a oferecer. É favorável porque ajuda em certo desenvolvimento, mas prejudica muito, porque a criança deixa de ter infância, de brincar, de mostrar o que ela realmente é. A Caixa Cultural de São Paulo inaugurou a exposição Carolinas, em homenagem ao aniversário de nascimento da escritora Carolina Maria de Jesus. A mostra celebra a representatividade e o legado da autora, uma das vozes mais potentes da literatura brasileira. Entre as 11 artistas exibidas está Antônia Maria, ex-cozinheira e empregada doméstica, que se dedicou à arte mesmo após ser diagnosticada com cegueira. Uma história de superação e resistência. Acompanhe a reportagem de Caroline Pita. Antônia Maria não deixou entrevistas, não há registros de sua voz nem vídeos dela pintando, mas deixou obras que atravessam o tempo e tocam quem se permite olhar.
Diagnosticada com cegueira nos últimos anos de vida, Antônia nunca deixou que a escuridão tirasse as cores de suas telas. Ela foi perdendo a visão com o tempo, pelo glaucoma, e ela conversava com a família e pedia para a família ajuda. Eu tenho essa imagem na minha cabeça, mas eu tô fazendo certo. A artista não estava entre as 11 selecionadas para expor suas obras, mas foi aqui que ela veio parar. Quem passa por essa sala para, olha, sente. Antônia era uma mulher à frente do seu tempo, com um propósito claro de ser livre. Concluiu os estudos na terceira idade. Ela tinha a imagem gravada no olho e no coração. Sempre foi artista, mas ela começa a desenvolver suas obras. E isso através de grandes referências, assim. Era uma mulher que lia, era uma mulher que estudava referência, estudava profundidade de uma obra, né? Fazia questão de ouvir músicas, né? De colocar o crochê. Ela tentava sempre fazer o crochê, mesmo com pouca visão ainda, que ela deixa pra gente de persistir, né? Se a arte é um espelho do nosso tempo, a ausência de artistas negros nos museus também diz muito. Dar nome, rosto e espaço a essas histórias é mais do que justo, é necessário. A presença de Antônia nesse espaço é histórica, não só pelo valor estético de sua obra, que é imenso, mas porque reafirma que artistas negras existem, resistem e criam. E agora vamos saber a previsão do tempo para a Grande São Paulo. E aí, Ana Paula, como é que vai ficar o tempo nos próximos dias? Vamos conferir a previsão do tempo para São Paulo? A semana começa com sol e temperaturas agradáveis. Terça e quarta serão dias ensolarados com máxima entre 25 e 26 graus. Na quinta e sexta, o tempo muda. Previsão de chuva, temperaturas em torno dos 21 e 22 graus. E no sábado ainda pode chover, porém menos. O sol volta no domingo com a máxima de 26 graus. E segunda segue sem chuva, mas com céu nublado. Terça e quarta da próxima semana podem ter chuva leve, com temperatura chegando aos 27 graus. O Jornal da FIAN está terminando. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Nos vemos amanhã neste mesmo horário.